base para uma doutrina, para dizer que a mulher não pode pregar. Aí uma pergunta: o Espírito Santo tem sexo? Não, ele é homem, ele vai usar só o homem. Quem disse isso? Lá no céu vai ter diferença de sexo? Quem já leu isso? Quem já leu sobre isso? Não vai ter. Então por que Deus não pode usar isso? Então, o que aqui Paulo estava instruindo, dando as instruções: olha, bom que não prega, porque estava tendo confusão. Porque às vezes algumas mulheres estavam pregando lá, mas elas estavam praticando ensinos supersticiosos. Elas tinham esses ensinos e estavam disseminando na igreja. Então, o zelo dele por elas. Por quê? Para não expor as mulheres. Estava zelando delas ali, naquele momento e naquela época. Tá bom? Quem está entendendo? Entendeu bem aí vocês? Porque tem algumas irmãs que às vezes não entendem ainda. E acham que algumas igrejas também, alguns pastores. O zelo de Paulo pela ordem da igreja. Ele era muito zeloso também de ordem. Eu gosto também de ter ordem da igreja. Não sei se vocês notaram isso. Às vezes eu fico triste quando eu vejo a igreja relaxada na ordem dos cultos. Então, porque quem vem para a igreja, ela já vem com intuito: eu vou buscar a Deus, eu vou orar. Ninguém pode ficar atrapalhando um ao outro na oração. Eu vou lá, quero ouvir a mensagem, quero aprender. Então, nós temos que zelar disso, né? E Paulo zelava muito bem. Paulo deixara Tito na igreja de Creta para que cuidasse das questões éticas e administrativas da comunidade. A situação era tão grave que o apóstolo Paulo precisou escrever uma carta àquele jovem pastor, falando da urgente necessidade de se manter a ordem na igreja. Tais instruções são suficientes para equipar qualquer pessoa que pretenda engajar-se no ministério pastoral. Se os conselhos de Paulo a Tito fossem observados por todas as igrejas, não haveria tantos problemas na condução do rebanho do Senhor. Não haveria tantos escândalos pela má conduta dos que se dizem chamados para o ministério, mas infelizmente não são qualificados. Paulo nos assevera, nos versículos 5 e 9 do primeiro capítulo de Tito, que a verdadeira igreja de Cristo não subsiste sem obreiros irrepreensíveis em todas as áreas da vida. Segundo a sua orientação, Tito deveria ser enérgico com os que perturbavam o bom andamento do trabalho, os insubordinados e inconsequentes teriam que ser severamente admoestados. Tito 1, 10, 14. Então, estava tendo um problema muito sério ali, né? Na igreja de Creta. E aí Paulo foi dando instruções ali para Tito, que era pastor, novo, jovem, como que ele deveria agir. E ele disse para ele que tinha momentos que ele tinha que ser enérgico. O que é enérgico? Tomar atitudes fortes e atitudes certas, mas conforme a palavra, né? Porque estava acontecendo algumas coisas ali, algumas badernas, na verdade, e precisa colocar ordem. Isso aí está falando na parte espiritual. Também nós temos que ter isso, colocar ordem na nossa vida espiritual. Sim, tem que se cuidar dessa parte. E aqui Paulo fala da parte
isso é bem espiritual, né? Porque às vezes muitas pessoas, sem entendimento, começam a trazer ensinos fora, extra-bíblicos. Então tem que estar ligado a isso, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, nós temos que cuidar, espiritualmente falando, cada um em particular, porque senão a igreja virou um bagunço, cada um pensa de um jeito, fala de um jeito, cada um fala de uma forma, e a Bíblia está falando de outro jeito, aí vira aquele fuzueiro, não é? Agora, quando se traz o ensino, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta eu quero que vocês respondam. Se alguém que quiser responder, tá? Levanta a mão e me responde. Quando vocês ouvem, o tempo que vocês vêm ouvindo ensinamentos, vocês aprenderam, com certeza. Você tem visto alguma coisa errada e você fala, nossa, não é assim. Deixa eu ver, tem alguém aí que, nossa, eu ouvi o ensino de outra maneira, eu estou ouvindo a pregação e essa pessoa está pregando de outro jeito. Deixa eu ver. E sempre vocês vão ver. Aparecem sempre algumas coisas diferentes. Sabe por quê? Porque essas pessoas não sentam para ouvir. Pregam, mas não sentam para aprender. Porque quem aprende, prega direito. Prega ou prega? Quem aprende a palavra de Deus, recebe o ensino, ele vai pregar certo. Porque ele está aprendendo. Agora, quando uma pessoa está aprendendo, Deus está falando com ela, está dando um ensinamento, como nós estamos aprendendo, e ela aprendeu de um jeito diferente, ela não gosta nem de ouvir algumas coisas que é falado. Por quê? Vai contradizer o que ela está na mente dela. Vai contradizer. E aí ela vai falar, não é assim não. Eu aprendi assim, é assim que eu vou continuar. E às vezes está totalmente fora. Mas é bom aprender, porque quando você aprende, você sabe falar. E quando você fala com propriedade, não é? Você tem certeza do que você está falando, que é certo aquilo que você fala, que você aprendeu. Quem está entendendo? Então nessa igreja aqui está aprendendo essas coisas. Então Paulo foi e colocou ordem. O selo de Paulo pelos jovens obreiros, mesmo preso, Paulo nunca deixou de se preocupar com os seus jovens colaboradores. Timóteo é o melhor exemplo. Ao saber da situação das igrejas da Ásia, Paulo escreve uma segunda carta a fim de orientar quanto à condução do rebanho do Senhor. Paulo é entusiasta e extremamente zeloso pela obra de Deus. As suas convicções sobre o Evangelho eram tão profundas que nem a iminente morte lhe importava diante da grandeza do reino de Deus. Ele tinha tanta certeza de que o Evangelho que ele estava seguindo, que ele estava pregando era verdade, convicto daquilo que ele falava, que ele não tinha medo nem da morte. Ele tinha a certeza, eu tenho que pregar. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que essas palavras que eu estou pregando é verdade. Então eu vou continuar até a morte. E ele foi até a morte, pregando, ensinando, admoestando. Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo tinha zelo pelas vítimas do naufrágio. Atos 27. Não obstante estar preso, Paulo demonstrou profundo amor por todos os que estavam a bordo do navio que naufragou junto a ele de Malta. Preocupou-se com a sobrevivência e o bem-estar de todos os passageiros e tripulantes, inclusive com a alimentação de cada um. Olha aí, o zelo dele era tão grande que se preocupou com o pessoal que estava com ele naquele naufrágio dele. Ele se preocupou com todos eles,
preocupação em alimentar a eles e o bem-estar de cada um deles. Então, é um zelo, e eu quero ter mais zelo pelas coisas de Deus por pessoas, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui: às vezes, muitos obreiros aprenderam a zelar da igreja no âmbito país. Escuta que vocês vão entender e vai dizer: é verdade o pastor está falando. Às vezes tinha tanto zelo com a igreja que deve ter, com as cadeiras, com cada um no seu lugar, tudo que temos aqui, temos que zelar. Foi dado, foi custeado aí, os irmãos mesmo. Isso aqui é tudo fruto do dízimo de ofertas. Então nós temos que cuidar, zelar. Mas, se nós às vezes não entendemos o que é ser igreja, nós zelando das cadeiras esquecemos dos irmãos. Você sabe qual que é a primeira obra de Deus? São as almas, são as pessoas, não são as cadeiras. Sabe por que essas cadeiras estão aqui? Porque vocês estão aqui. Senão não teria cadeira, não teria nada aqui. Primeiro vem a alma, primeiro vem a pessoa, depois as outras coisas. Aí, irmãos, zelam tanto da igreja, das cadeiras, das coisas da igreja, e despreza, irmãos, cadê da igreja? Despreza as almas que estão vindo. Obreiros que às vezes zelam tanto do bem-estar da igreja, esquece das almas. Eu estou cuidando da obra. Cuidando nada, não está cuidando. Primeiro almas, e depois o zelo aqui. Quem está me entendendo? Isso ficou impregnado na mente de muitos obreiros, e hoje muitos não entendem o que é salvação de almas, zelar pelas almas que estão vindo para a igreja. Estão zelando, aprendendo a zelar somente no espaço. Tudo bem, certo, tem que zelar, mas primeiro zelar de alma. O que adianta ter banco e não ter pessoas? O que adianta termos uma igreja linda, maravilhosa, e não temos pessoas para congregar? Se nós não zelarmos das almas, como que estou zelando da igreja? Não, primeiro almas, e depois o espaço. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Às vezes tiramos pessoas da igreja para cuidar do espaço. Olha certo. Eu não sei se vai ser certo, se já vai ser errado, mas o presbítero ele falou tanto fora da Bíblia, que na hora que eu saí deve ter escrito que ele pediu, pelo amor de Deus, leia a Bíblia antes de pregar. Eu fiz errado? Aí depende da ocasião, depende a forma que foi falado. A senhora falou com zelo. Se falou com zelo, e depende da forma que a gente fala, tudo tem que ter porque depende da forma que a gente fala com as pessoas, a gente pode causar algo dentro da pessoa, pode machucar. Então a gente tem que tomar todo cuidado, né? Eu sei que é difícil, mas tem que tomar todo cuidado. Fala que é errado, é certo, não pode dizer por causa do momento, no instante, naquela euforia, às vezes querendo bem. É que Paulo falou aqui, olha aqui. Aqui logo que a gente meditou aqui, naquele versículo 6. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Paulo era rude, ele diz: se sou rude na palavra, o que é rude? Uma forma
assim meio áspera de falar e tal. Mas só que ele diz aqui: eu sou, contudo, sou bem assim, entendo bem, entendeu? Mas são coisas que dependem do tempo, do momento. Às vezes a gente dá uma falar que isso está certo, a senhora tentou ajudar. Poxa, leia a Bíblia. Primeiro leia para você depois falar, porque ler, tem uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês: ler e aplicar ela dentro de nós. Todas as pessoas que estudam a Bíblia para pregar, a primeira coisa que nós temos que fazer para pregar, você estuda para você. Aleluia, Jesus. Está entendendo? A palavra que você vai pregar para os outros, primeiro, ela tem que falar com você. Você tem que aplicar aquela mensagem na tua vida, para depois aplicar na vida de outras pessoas. Quem está me entendendo? É algo bem sério, porque você prega para os outros, mas e para você? Então aplica ela primeiro, leia, estude, aplica em você ela, e depois você vai falar com as outras pessoas através daquela mensagem. A autenticidade de Paulo, o modo como Paulo se dirigiu aos Tessalonicenses demonstra sua autenticidade de caráter. A sua linguagem e afirmação pessoal denotam a ausência de cobiça, vaidade ou interesses espúrios, interesse não genuíno. A despeito da sua missão apostólica ser um legado divino, Paulo nunca quis usufruir dos privilégios que essa função lhe poderia proporcionar. Não encontramos no Novo Testamento qualquer atitude ou expressão que macule o caráter de Paulo ou enfraqueça o seu vigoroso ministério. Ao contrário, o próprio apóstolo fez questão de apontar suas fraquezas e temores. Era autêntico, pois falava do que realmente vivia. Reconhecendo as suas limitações, jamais perdeu a autoridade apostólica. Aí nós temos aqui a autoridade de convicções. Certa ocasião, o apóstolo Pedro, com receio dos judaizantes, afastou-se dos cristãos gentios, com quem mantinha estreita comunhão. É claro que essa atitude não condizia com o que pensava, pois receberam do Senhor uma revelação especial sobre o plano de Deus para os gentios. Isso fez com que Paulo repreendesse energicamente. Em nenhum momento o apóstolo dos gentios deixou de ser autêntico e obediente à sua chamada. A sua atitude demonstrou integridade e coragem de quem não se omite quando os valores do Evangelho são vilipendiados. Temos em Paulo um bom exemplo da necessidade de sermos autênticos em todos os nossos relacionamentos. Paulo era muito enérgico quando era para ser, né? Ele falava, aqui com Pedro mesmo, ele foi bem firme, porque Pedro recebia a repreensão e ele aceitou a repreensão de Paulo. Pedro estava ali voltando para o judaísmo, voltando para a lei, e não é isso hoje. O Evangelho da graça não é da lei. O Evangelho da graça é diferente. Se você for seguir a lei, você não vai conseguir. É por isso que veio Jesus. Ele veio para morrer por nós, e a partir daí o Evangelho é o Evangelho da graça. E esse Evangelho da graça, ele não pode se misturar com a lei. Ele está entendendo? Porque senão, se nós quisermos praticar as leis, nós já queremos ser salvos pelas obras, e não vai ter jeito, não vamos conseguir. Nós somos salvos pela graça, por algo imerecido. Deus deu para nós, foi dado. A partir daí, uma nova vida. E quando
temos esse entendimento da graça de Deus, nós não vamos ficar pecando, porque nós sabemos que quem sofreu por nós pagou o preço, e se ele pagou um preço alto, eu tenho que sofrer por amor a ele. Quem sofre por amor a Cristo? Deixa eu ver. Quem sofre? Deixa eu ver quem sofre por amor a Cristo. De alguma maneira você sofre. Nós não sofremos como nossos irmãos do passado sofreram. Sofreram até morte. Mas nós sofremos algumas coisas sim. Nós somos desprezados às vezes, sim, não é? Dentro de casa, da família, dos vizinhos. De alguma forma nós somos desprezados. Quem é desprezado? Deixa eu ver. Mas não é que nós somos desprezados porque nós somos ruins, porque nós somos maldosos, porque nós falamos mal dos outros, não é isso? Nós somos desprezados porque amamos. Nós amamos as almas. Você é desprezado às vezes porque você ama as pessoas e quer o bem. Mas nós precisamos entender todas essas coisas e ser autênticos na presença de Deus. Se precisar repreender alguém, temos que ter a sabedoria de Deus para repreender, falar com amor para aqueles que estão de fora, para que eles entendam ou tenham aquela chama dentro do coração deles, o desejo de aprender as coisas de Deus, de seguir a Jesus Cristo também. Uma pergunta: quando vocês vieram para Cristo, como que vocês estavam? Chave de ouro. E as almas que estão lá fora hoje? Estão na mesma condição que nós? E como resgatamos elas? Com amor. Cristo traz o amor. Uma coisa também que eu quero que vocês entendam, para vocês entenderem que é salvar uma alma, tirar uma alma do mundo. Uma pessoa que, por exemplo, vocês têm amigos, amigas, não sei, pelo menos um deve ter, pelo menos um amigo nós temos que ter. Como que você conheceu essa pessoa? Como que você passou a confiar nessa pessoa para você falar com ela como amigo? Quanto tempo demorou? As pessoas que vêm a Cristo, primeiro elas vão ter que conhecer a Cristo para amar. Ninguém ama alguém sem primeiro conhecer. Ou melhor, ninguém é amigo de alguém sem primeiro conhecer. Como nós queremos que as almas sejam salvas se nós não levamos este amigo, apresentamos este amigo para elas? Vocês querem que as pessoas servem a Deus como vocês seguem? Do mesmo jeito que vocês estão aí hoje, mas como vocês começaram? É uma reflexão para vocês, igreja, para mim e para nós. E a gente quer que as pessoas sejam que nem nós. Já chega na igreja, ganha aos poucos, deixa Deus agir, mas vai falando, vai mostrando esse amor que Ele tem, que Jesus tem por essas pessoas. Tá vendo? 11 anos. 11 anos eu demorei para ir para Jesus. E eu ouvia meu irmão sempre falando dele, do amigo verdadeiro, amigo fiel. Amém, meus irmãos? Terminando, a Bíblia ensina que as pessoas são mais valiosas que os bens materiais. Ó, o que eu falei aí? Ó, como que dá certo. A Bíblia ensina que as pessoas são mais valiosas que os bens materiais. Por isso, os obreiros devem investir o seu tempo e força no pastoreio do rebanho de Deus. O zelo e a preocupação de Paulo pelos seus companheiros de ministério e pela conversão dos pecadores
demonstra-nos como nos amava e os valorizava acima da própria vida. Além disso, a vida de Paulo ensina-nos que o comportamento cristão deve estar sempre em sintonia com as suas convicções cristãs. Amém? Que Deus abençoe. E aprender. Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esse ensino.